A seguir, programa Valores. Apoio Stick Fran, você ainda vai usar. Orcade Shoes Gallery, a tendência é você andar bonita. Como sobreviver 53 anos num mercado cada vez mais competitivo? Uma senhora empresa há 53 anos, levando para as indústrias dos polos calçadistas de todo o Brasil e, por que não dizer, da América, sim, a Ivomac. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a trajetória dessa empresa que já colocou no mercado 65 mil máquinas. Está aí, costurando ponto a ponto a sua história. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. O bife brasileiro vendido no exterior rende aproximadamente US$ 1,5 bilhão por ano, colocando o país à frente de competidores poderosos no cenário mundial, como a Austrália e Estados Unidos. Muita gente ainda não sabe que tão valioso quanto o nosso filé são os produtos feitos com a embalagem da carne, ou seja, a pele dos bovinos. Depois de processada nos curtumes, a pele bovina é utilizada na fabricação de diversos produtos, como móveis, confecções, acessórios, bolsas e sapatos. Mas lidar com essa matéria-prima requer muita técnica e mão de obra qualificada. Na produção de calçados, por exemplo, o corte do couro é determinante na qualidade do produto. É aí que entra o conhecimento técnico e o talento natural dos cortadores. Esse processo, que antes era feito apenas manualmente, está em constante evolução. Depois do balancim, o mais recente é o sistema de corte a laser. Mesmo assim, em todos eles, o toque manual ainda predomina. 1.500 pares de calçados por dia. Uma produção como essa, quantos cortadores precisa, será? Eurípides, pode nos responder? A gente tem o cortador de forro e de vaqueta, se diz tudo cortador, né? De vaqueta, hoje a gente tem 5 balancim e 3 máquinas. E de forro, a gente tem 5 cortadores de forro. Então daria na área de produção só de corte, a gente está com 13 cortadores. E tem mais os auxiliares ainda. A área de corte propriamente dita, então, envolve quantos profissionais? Hoje, a gente deve estar hoje na área de corte praticamente com uns 20 funcionários. Eurípides, nos últimos anos, quais as principais mudanças no sistema de corte? Que antes cortava-se muito manual e pouca máquina. Hoje a gente se usa mais máquina e não corte manual, né? Quais as vantagens dessa evolução? Produção e qualidade. E as desvantagens? Praticamente nenhuma desvantagem, né? Realmente só vantagem mesmo que a gente adquiriu nesse período. Então, quando a gente pensa no corte à mão, que é um certo saudosismo aí, ele é dispensável? Não, não é dispensável. Ainda a gente tem o corte à mão. No caso, na produção da modelagem, que só faz as amostras, é tudo corte à mão. A gente não usa máquina, é tudo feito na mão. A mão de obra nunca se acaba, a gente sempre precisa dela, né? Não tem como. Esses profissionais, qual que é a base salarial deles? Hoje aqui na empresa, como a gente visa muito que a qualidade, a gente trabalha muito em cima da qualidade, a gente trabalha em cima de R$ 1.950.
Tanto faz no corte a máquina, ou balancim, ou a mão? Tanto faz, a média salarial é essa. Outras empresas adquirem pagar por peça. Os cortadores, eles ganham como um pecista, entendeu? Aí ele faz o salário dele. A gente estipula o valor da peça e faz o valor. Aí, quanto mais ele produz, mais ele ganha, mas a gente perde em qualidade. É por isso que aqui vocês não... Por isso que aqui a gente não tem. Aqui a gente trabalhamos em qualidade. Não tem diferença. 46 anos de atividades. Senhor Newton, qual a opinião do senhor sobre essa profissão? Do calçado é uma das melhores profissões, né? Antes era até bem rentável, né? Agora, com o passar do tempo, ela ficou um pouco defasada, o corte, né? O cortador. Já foi melhor em que sentido? No sentido financeiro, né? O senhor foi adquirindo experiência através dos anos ou o senhor procurou uma formação? Não, através dos anos, mesmo foi através da prática, né? Cortando na prática, e vários tipos de materiais, vários tipos de modelos, então a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, né? Mais na prática. Hoje já tem muita máquina, então já tirou um pouco mais da mão de obra, né? Máquina laser, balancim, máquina laser. Então o manual ficou um pouco mais defasado, né? Não está tendo muito mais a profissão manual. O senhor continua cortando à mão, não quis aprender o corte no balancim? Corto balancim também, sou cortador balancim, né? E prefiro mais manual, né? Quem sabe cortar à mão pode cortar no balancim. Agora, para cortar no balancim, é preciso saber cortar à mão? Tem que saber a qualidade do couro, o estiramento do couro. Então tem que saber a técnica, né? Agora não tanto, você pode cortar o balancim, pode ser cortador manual. Agora nem sempre é cortador manual, corta o balancim também. Varia, né? Às vezes quem aprendeu a cortar balancim não consegue cortar manual. Então é relativo, né? O que o cortador de couro precisa saber? Precisa saber do aproveitamento do couro, né? Da qualidade, né? As impurezas da vaqueta, né? Quanto veias e carrapatos, essas coisas assim. Né? Qualidade para não sair um sapato perfeito, né? No estiramento, o estiramento tem que ser correto para não sair o sapato ficar torto na montagem. Então tem muita coisa que vai interferir na qualidade do final do sapato. Fala-se muito que o melhor couro foi embora, aquela história. Isso é fato? Teve couros melhores, né? Agora, ultimamente, tem várias categorias, né? Segunda classe, terceira, com as técnicas que tem, né? Vai melhorando, sim, tem melhorado o couro. Desde 1977, quando iniciou as atividades nessa profissão, cortador manual. Como é que foi o seu ingresso no setor, Joaquim? Na época, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava salto. Isso aí foi em 76. Aí depois, nessa fábrica, aí surgiu a vaga de cortador. Joaquim, de quando você começou até agora, quais as principais mudanças? Tudo era manual, não tinha nada de balancinho. Aí depois veio o balancinho. Como é que vocês receberam a chegada do balancinho? O povo ficou meio assustado, né? Porque falou, a gente vai perder o emprego, né? Porque chegou o balancinho, já está cortando mais 3 vezes a mais que a gente, ou 4. E aí a produção nossa vai acabar. Então nós vamos ter que achar um meio de aprender também a trabalhar no balancinho. Foi mudando, e agora a gente também foi ter que trabalhar na máquina também. Que agora hoje também, como faz? O manual, ou balancinho, ou máquina. E assim nós estamos cada vez no mercado. Você continua cortando à mão? Curtindo porque eu só mexo com desenvolvimento, que é a minha parte, uma área que eu gosto, né? É desenvolver, é mexer com amostra. Eu não gosto muito de produção, eu gosto mais de mexer com amostra. Por que a produção da amostra, Joaquim, é preferencialmente feita com o corte à mão? É porque quando cria o modelo, não sabe se vai dar certo o modelo ainda. Não tem como fazer uma faca direto, porque aí dá perca, né? Aí corta o manual. O manual é um papel normal. Não deu certo, pode mexer com ele. Agora com faca, ele vai ter que fazer outra faca, aí é outro custo. O que torna uma pessoa um bom profissional, um bom cortador manual? Primeiramente, ele tem que gostar da profissão. Primeiramente. Aí depois, olhar, conhecer o couro, ter qualidade, cortar sempre o esticamento do couro, da peça. Se o couro dá para cortar aquela peça ou não. Ele ter
a qualidade do serviço dele. Por exemplo, aqui é o lombo, que é onde corta as peças, que é a frente do sapato. A peça que é o lombo no lugar melhor. E aqui, ó, já parte da barriga. Então, essa parte da barriga, geralmente a gente corta cano, taloneira, a parte de atrás do bumbum. Aí isso se torna um cortador de qualidade. Joaquim, então tem que entender de couro para ser... Não, tem que entender de couro. Se não entender de couro, tem cortador que fala que é cortador, mas não entende de couro. Aí não é um cortador de qualidade, é um cortador que foi por acaso aí, mas não tem muita atividade. Ele chega numa empresa, logo ele vai ser dispensado porque ele não vai servir para a empresa. Balancinho de corte gerando produtividade, a máquina computadorizada, que é a tecnologia, dando mais velocidade ainda na produção, mas o talento manual, esse continua insubstituível. Esse não tem jeito. Todas as fábricas têm que ter. Tem que ter o seco manual. Se não tiver, não é indústria. Wesley, a sua carreira profissional começou quando? Por volta de 2003, mais ou menos. Quantas empresas você já trabalhou? É a segunda aqui. Vai fazer 8 anos que eu estou nessa empresa. Trabalhei 2 anos em outra empresa e comecei aqui. Recebi uma proposta de trabalho para vir para cá, vim e estou até hoje na empresa. Por que o corte no balancinho? Quando eu aprendi essa profissão, eu aprendi a cortar manual, cortar no balancinho, e hoje com o desenvolvimento tem a máquina também de corte a laser. Na verdade é um corte vibratório, não é laser, mas eu aprendi a trabalhar lá também por escolha. Eu prefiro trabalhar aqui entre os 3 cortes que tem manual, no balancinho e lá na máquina eu prefiro esse. Por quê? Porque aqui você que domina o seu serviço. Corte manual também, eu não me dei muito bem com ele, não gosto muito. Para mim, eu prefiro o balancinho por causa disso. É você e sua máquina só. Na máquina não, na máquina você depende de uma pessoa que tem que ficar pegando peça para você. Então é você e a máquina e mais outra pessoa. O que é preciso para operar um balancinho de corte? As ferramentas essenciais são a faquinha de corte manual, usa no corte manual, mas é necessário no corte do balancinho também, canetinha para estar marcando as peças e só. Aí muitos cortadores usam essa ferramenta que é a machadinha, algumas empresas já proíbem, não deixam mais, mas essencial mesmo no corte são essas 2 ferramentas aqui. E o que o profissional precisa saber para operar, para desempenhar essa função? Primeiramente, bastante atenção, tem que ser um profissional bastante atencioso, porque o couro ele tem muito defeito. Antigamente, uns anos atrás, encontrava couro de 6ª, 5ª, hoje não trabalha mais com isso, hoje é 7ª, 8ª, uns couro com a classificação mais baixa. Caiu muita qualidade. Caiu muita qualidade do couro, então você precisa trabalhar com bastante atenção, focar no seu serviço ali para você estar fazendo um trabalho diferenciado dos outros. Essa queda da qualidade do couro que fica para a indústria brasileira, qual o reflexo? Dificulta bastante, porque se você pegar um couro com a qualidade melhor, a produção vai sair melhor, você vai cortar mais, você vai trabalhar com a cabeça mais tranquila. Agora, com a queda da qualidade dos materiais hoje, você tem que trabalhar, igual eu falei, com bastante atenção, ter mais atenção, você vai cortar menos, porque você tem que estar olhando mais, tendo mais precaução para não colocar defeito, para o calçado estar saindo legal ainda. Para a gente poder estar competindo com os outros países que vêm forte, aí, igual a China. Hoje a maior exportação de couro está indo para lá. Rafael tem 10 anos de atividades no setor, mas como começou a sua trajetória profissional, Rafael? Eu entrei como auxiliar, depois eles foram me dando oportunidades e eu fui melhorando aos poucos aqui dentro. Cheguei a virar supervisor, agora estou cortando agora. Faz há 3 anos que eu estou na máquina. Por que cortador? Porque era uma profissão que eu via que podia me dar mais futuro, me dar mais condições de fazer algum outro curso na vida. Rafael, que análise você faz das carreiras profissionais dentro do setor calçadista? Eu acho que desvalorizou um pouco as profissões do setor calçadista, porque está difícil achar um funcionário ultimamente, alguém que queira mesmo trabalhar. Agora, você falou até com muita propriedade sobre a necessidade de qualificação profissional, ter os talentos dentro das empresas. Está realmente difícil? Você percebe isso? Isso é difícil, porque hoje as pessoas não procuram mais a área do calçado, né?
procura outras formas de viver. Então está mais defasado essa área. E a gente também não tem tanto valor assim no mercado. Isso é culpa de quem? Isso é culpa das próprias empresas incentivar, às vezes, mostrar que não é tão ruim trabalhar numa fábrica também. Qual a vantagem, então? A vantagem do ser cortador? O salário. O salário é mais alto do que os outros setores. Que a gente pode crescer e melhorar aqui dentro também, assim como aconteceu comigo. Um antigo provérbio latino diz que a necessidade é a mãe da invenção. Mas a invenção da máquina de costura foi uma exceção à regra. Nem mesmo as mulheres que costumavam costurar até tarde da noite, não há registro de qualquer solicitação ou desejo que fosse criada uma forma de facilitar esse trabalho. A ideia de se costurar por meio de uma máquina surgiu em 1760. Inúmeros inventores desenvolveram projetos e patentearam novos modelos de máquina de costura, mas nenhum deles era realmente prático. A invenção de Isaac Singer, a construção da primeira máquina de costura, foi criada há mais de 150 anos. Em 1856, Louis Godet, o mais bem-sucedido editor de revistas culturais e da moda francesa, disse o seguinte: depois do arado, essa máquina de costura é talvez o instrumento mais abençoado da humanidade. Mahatma Gandhi, o líder hindu, também aprovou a invenção. A máquina de costura é uma das poucas coisas úteis já inventadas pelo homem. A máquina de costura representou o ponto de partida de uma evolução que impulsionou a produtividade na indústria e tornou possível a produção em massa de inúmeros produtos. É aqui que entra a história da Ivomac, fábrica de máquinas para o setor calçadista. Sediada em Franca, essa indústria produz máquinas para costurar, desde um simples guardanapo até paraquedas. A história da Ivomac começa em 1957, quando os irmãos Ortiz, Ivo e Manuel, decidem montar uma oficina para consertar as máquinas que já existiam nas indústrias de calçados de Franca. Percebendo que o setor estava em pleno crescimento, Ivo e Manuel investiram na ampliação do negócio, com o propósito de criar uma indústria especializada no desenvolvimento e produção de máquinas para calçados. Em 1962, chegava nas indústrias de calçados de Franca as máquinas para florão em biqueiras, para ornamentar solados e para arquear embalagens. A partir de 1967, com o lançamento da blaqueadeira, isso é, a máquina de costurar solados, a Ivomac ganhou projeção no mercado nacional. A blaqueadeira da Ivomac derrubou a concorrência internacional e tirou do parque fabril as máquinas importadas. A empresa consolidou de vez sua vocação para a produção de máquinas para costura industrial. Tornou-se líder mundial no segmento e é a única em toda a América Latina que fabrica máquinas de costura industrial para couro. A Ivomac tem seus 53 anos de atividades e o Marco, diretor comercial, Marco, já está aqui acompanhando a evolução da Ivomac há 28 anos. Resgata um pouco da história dessa empresa. Voltar um pouco ao passado, nós podemos lembrar que a Ivomac iniciou em 1962, fazendo máquinas básicas, como máquina de ornamentar o solado do calçado. E depois, em 68, passou a fabricar blaqueadeiras, que é a máquina de costurar o solado do sapato. E depois, em 72, ela lançou a máquina de costura. Marco, quer dizer que a Ivomac é um pouco responsável pela extinção da taxinha na sola do sapato? A partir do momento que passou a costurar o solado, deu mais garantia, mais flexibilidade e eliminou um ponto muito importante, que é a periculosidade da taxinha. Tanto em relação ao saturnismo, que é aquela doença do chumbo no organismo, quanto também ao acidente ao calçar o calçado,
Às vezes esqueci alguma taxinha ali. A primeira máquina que a Ivomac produziu, a operação era exatamente qual? Era de fazer um desenho no solado do sapato. Por quê? Antigamente só tinha solado de couro. Então, abria-se uma canaleta para costurar o solado de couro, depois tinha que fechar essa canaleta. E não ficava muito bonito. Então, para dar um acabamento, era feito um desenho no solado a quente. E a Ivomac lançou essa máquina de ornamentar o solado. Qual foi o passo seguinte? O passo seguinte foi a blaqueadeira. Em 1968, a Ivomac lançou a blaqueadeira de um fio. Quebrar paradigma, trazer uma novidade e fazer com que aceitassem isso. Até Isaac Singer enfrentou problemas, né, da credibilidade. A Ivomac identificou a oportunidade de desenvolver esse equipamento. Não era fabricado no Brasil, nas 3 Américas não era, só na Europa. Então ela resolveu desenvolver sua própria máquina. Também a demanda não existia, porque as pessoas, os fabricantes, não conheciam a máquina. O seu Manuel era o responsável pelas vendas, ele ia de porta em porta oferecer o produto dele. A maioria nem dava atenção, mas ele teve muito apoio do setor, e muitos empresários abriram as portas para a Ivomac, onde ela pôde demonstrar o produto dela, comprovar a eficiência da costura, e aí iniciou então um processo de compra e venda dessa máquina. Foi aumentando a demanda e a Ivomac aumentando a produção, chegando a fabricar em torno aí de 90 a 100 máquinas de blaquear por ano. Então, realmente, foi uma mudança de cultura, paradigma. Os primeiros anos da Ivomac não devem ter sido fácil. Eu acho que a vida da Ivomac nunca foi fácil. Teve momentos assim de mais tranquilidade, né? Mas a vida da Ivomac sempre foi dura, muita luta. Porque à medida que você vai crescendo, você precisa de capital para crescer também. Não é só o mercado. Você precisa investir em equipamentos, né? Hoje tem máquinas aí de 1 milhão. Que é os tornos CNC, computadorizados, né? Hoje a Ivomac tem em torno aí de 15 tornos, assim, unidades fresadoras, mas tudo isso é capital próprio. A Ivomac não tem a cultura de buscar dinheiro no banco, né? Quantos tipos de máquinas são produzidos aqui? Na Ivomac, hoje, aproximadamente 36 modelos de máquina nós fazemos. Nós atendemos o segmento de calçados e artefatos de couro. No artefato de couro, então, tem as costuras especiais, que é lona para caminhão, colchões, estofamento, banco de carro, e até brinquedos nós atendemos. Total de unidades colocadas no mercado até hoje? São 65 mil máquinas trabalhando no mercado global, ou seja, no Brasil, na América Latina, e muitas unidades também na Ásia. A produtividade de uma máquina de costura, ela varia de acordo com o modelo do calçado. Quem fabrica sapatênis, na média, com uma máquina de costura moderna, ele fabrica em torno de 38 a 40 pares por dia. Já quem fabrica um mocassim ou um feminino, chega a 60 pares, uma máquina de costura. Quem fabrica uma bota de trabalho ou bota de segurança, chega a 100 pares, uma máquina de costura. Como é que funciona o serviço pós-venda da Ivomac? Hoje a Ivomac tem 25 assistentes técnicos no Brasil e 12 no exterior. Os treinamentos que a Ivomac proporciona para nossos usuários, nossos clientes, utilizar nosso produto é muito bom. O pós-venda da Ivomac, sem dúvida nenhuma, é campeão, porque nós nunca deixamos nosso cliente na mão. Pode ser aqui em Franca ou lá no México, nós estamos presentes. Nós respeitamos muito os usuários dos nossos produtos, porque nós fabricamos, mas nós sabemos que quem conhece melhor o equipamento são os usuários. Então a gente sempre está perguntando, o próprio usuário nos fornece sugestões e reivindicações, porque hoje
Todos os fabricantes buscam diferenciar seus produtos. Para diferenciar, ele tem que inovar. Para inovar, ele tem que fazer algum adicional a mais no produto dele, que muitas vezes necessita uma adequação do nosso equipamento para ele conseguir fazer uma costura diferente, né? Um acessório diferente, uma forma diferente de costurar. E nós estamos sempre prontos para fazer essas adequações. E eu aproveito a companhia aqui do Marcos para encerrar essa edição do programa Valores. Prometo voltar na semana que vem com outras informações da cadeia produtiva para vocês. Tchau! Desde 1970, a Eletropires oferece soluções inteligentes para empresas e residências. Com uma equipe técnica altamente qualificada, oferece, além de materiais elétricos, soluções como montagens de painéis, automação residencial e projetos luminotécnicos. Conheça nosso showroom e as soluções que temos para oferecer. Eletropires, a número 1 em materiais elétricos.